Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canadá. A todas obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese açoriana. Terminam hoje, em Fátima, as Jornadas Nacionais de Catequistas 2019. A Diocese de Angra marcou presença com o maior grupo de sempre, 153 catequistas, um recorde que deixa o padre Jacob Vasconcelos, diretor do Serviço Diocesano da Catequese, muito contente com o trabalho que está a ser feito. Significa que a nossa ação está a chegar cada vez mais àquilo que são as periferias do nosso capitélano, não só no nosso trabalho nos serviços centrais, mas também da associação em São Miguel. E isso, lá está, quanto mais ligação, quanto mais proximidade, isso mais favorece a participação dos catequistas e até de alguns sacerdotes. A nossa diocese é, sublinho, a diocese que tem mais sacerdotes a participar neste encontro. Mais catequistas e mais sacerdotes, a logística é bem mais complicada. A marcação das passagens aéreas é feita por cada um, até porque cada pessoa decide em cada tempo se irá, se não irá, etc. E, portanto, esse aspecto fica para cada qual tratar. Quanto aos alojamentos, é uma logística que começou a ser preparada há muitos meses atrás, com pré-reservas em vários locais. Claro que não conseguimos, infelizmente, albergar todos os catequistas num só espaço. Temos o problema de ser um grupo grande e de haver outros encontros estes dias em Fátima. A novidade deste ano são as presenças das Ilhas do Corvo e de Santa Maria. O ano passado tive a oportunidade de estar no Corvo, juntamente com a irmã que colaborou connosco, a ministrar um curso de iniciação de catequistas e foi fruto desse curso que os catequistas se motivaram a participar. Santa Maria deve também à envolvência, não só do Serviço Diocesano, mas também do nosso delegado, o Padre Carlos Simas, em São Miguel. Miguel Tavares é o sacerdote que acompanha o grupo de 17 marienses com idades compreendidas entre os 30 e os 80 anos. Foi um desafio que aceitamos, que foi proposto e que teve um grande feedback. Estamos aqui com um grupo de 17 pessoas, que é muito bom. Uma pessoa disponível, uma pessoa a cuidar do seu tempo e da sua vida, para fazer um serviço de evangelização, um serviço à igreja, à sua comunidade, um serviço aos seus, no fundo. Isso eu acho que a grande característica do catequista é esta disponibilidade para anunciar uma mensagem que não é sua, mas que é de Jesus. 153 catequistas açorianos obtiveram este fim de semana novas ferramentas para utilizarem no regresso à missão. O encontro nacional termina esta tarde em Fátima. Decorreu no passado domingo, 20 de outubro, mais uma Assembleia do Movimento de Romeiros de São Miguel para a habitual aprovação de contas e do plano de atividades que foram aprovados por unanimidade. João Carlos Leite adiantou ao Igreja Açores a novidade deste encontro. Perspectivamos fazer a recolher de donativos, perspectivamos 12 mil euros, que é para fazer face ao início do levantamento do acervo do Romeiros desde o seu início, no século XVI, mais precisamente em 1522, até à data. Já algumas coisas dispersas, mas pretendemos congregar tudo esse acervo. Naturalmente é necessário contratar, digamos assim, através de uma avança, um técnico formado em museologia e património que faça uma recolha de todos estes elementos e que posteriormente serão avaliados pela Direção Regional da Cultura para enviar para registro no património imaterial cultural
nacional. O intuito é criar um dossiê que sirva de candidatura a património imaterial da Unesco. As ajudas não se fizeram esperar e o responsável pelo movimento adiantou que os donativos chegam de vários particulares e empresas. O objetivo é, acima de tudo, que a história de quase 500 anos do movimento seja conhecida. Se houver a possibilidade de sermos conhecidos como património imaterial da Unesco, tanto melhor. O que posso adiantar é que tem havido uma aceitação generalizada de todas as forças vivas a quem temos recorrido na Ilha de São Miguel, particularmente as câmaras municipais, todas as câmaras municipais, todas as juntas de freguesia, algumas empresas que querem colaborar connosco, e isso já está a acontecer. Neste momento, por acaso disse isso na Assembleia Geral, não temos nada de concreto ainda, a não ser a nossa fé que efetivamente vamos conseguir a verba necessária de concretizar este sonho. Outra proposta é a de registar em vídeo testemunhos de romeiros veteranos. Técnica em imagem, em áudio e em vídeo, que faça a captação de testemunho de romeiros antigos, de responsáveis, de mestres antigos, de romeiros antigos que tenham feito essa caminhada, porque estamos a constatar que, naturalmente, as pessoas vão morrendo, né, e perde-se um património incalculável no testemunho da luz, e gostaríamos que isso não continuasse a acontecer. Para as próximas formações, o movimento de romeiros quer firmar alguns aspectos. Essencialmente cívica, com leigos que façam trabalho e que possam ser testemunho também, que nos ajudem a encarar melhor uma série de valores humanos que nós entendemos que a nível social se está a perder. Né? Também no aspecto social, no aspecto cívico, não descurando também o aspecto doutrinal e catequético. A Assembleia foi participada por cerca de 70% dos grupos de romeiros, mas João Carlos Leite voltou a frisar que gostaria que todos os grupos se fizessem representar. Decorreram nos dias 24 e 25 de outubro, quinta e sexta-feira, as 5ª Jornadas Diocesanas de Comunicação Social. A iniciativa da Pastoral Diocesana das Comunicações Sociais da Igreja teve lugar no Seminário Episcopal de Angra e ajudou a conhecer a realidade e a despertar para os novos desafios, disse o Bispo Dom João Lavrador. A primeira expressão da minha parte é de muita alegria, de ficar muito contente, porque realmente, eu diria quase que suplantou as expectativas que à partida nós teríamos em função da reflexão que seria fazer. O tema realmente era aliciante, era muito abrangente, era sobre as redes sociais, mas tudo o que elas provocam como itinerários para o encontro entre as pessoas, mas eu penso que a reflexão dos intervenientes vem-nos ajudar não só a conhecer a realidade, mas sobretudo a alertar-nos para que estamos perante uma cultura que está agora no início e, portanto, a despertar todos nós para uma realidade cultural que é nova, mas que está ainda com novos desenvolvimentos que nós ainda nem sequer sonhamos onde é que pode chegar. Levanta muitos desafios, é uma realidade que está e que se vai desenvolver, desafios que certamente ainda vão ser maiores do que aqueles que estamos e, sobretudo, é realmente uma grande interpelação feita a todos os educadores, seja a Igreja nas suas diversas áreas de evangelização, seja às próprias famílias, seja às próprias escolas, porque a realidade das redes sociais, que são hoje esta cultura de comunicação que abrange toda a gente, mas sobretudo está muito presente na juventude, exige critérios de seleção e critérios de utilização e critérios de comunicação. Nós vimos que é mais fácil realmente passar uma mentira nas redes sociais do que realmente sermos capazes de introduzir uma verdade. O que é certo é que a verdade também pode entrar. É preciso estarmos preparados para isso, criar estratégias, saber verdadeiramente discernir o que as nossas redes sociais nos trazem e para isto é preciso uma boa formação e uma boa educação. No primeiro dia, a conferência foi subordinada ao tema A Rede que Temos, da metáfora do desencontro a um lugar de comunhão. Jorge Vemans, provedor do telespectador da RTP, disse que as redes sociais são a nova linguagem
e um novo palco para expormos a nossa fé. Novo tipo de comunicação da fé nos tempos atuais, que não é uma fé explicada a partir de um púlpito, não é uma fé e uma esperança dita através dos livros, só pelas autoridades eclesiásticas, mas que é a possibilidade, as redes sociais dão-nos a possibilidade de, com humildade, partilharmos aquilo que achamos que melhor temos, nós, os católicos, o nosso percurso pessoal, no nosso encontro com Jesus, com todos os homens e as mulheres que acharem que isso é interessante para eles. Portanto, isto é muito novo na vida da Igreja, porque, no fundo, aquilo que não são os senhores bispos que têm que falar por nós, é cada um de nós que tem que, sem ser nada de extraordinário, mas tem que, de alguma forma, encontrar pontos para a experiência que homens e mulheres do nosso tempo fazem ao nosso lado. Nós não somos bichos estranhos, somos pessoas que vivemos a mesma realidade, as mesmas dúvidas, os mesmos impasses que aqueles que vivem hoje connosco, que são nossos contemporâneos. Nós temos uma luzinha e uma inquietação que se chama Jesus, e que acho que é bonito partilhar. Hélia Guerra, professora de Informática da Universidade dos Açores, também proferiu uma conferência sobre os perigos para os mais novos e a escassez de formação para o novo paradigma da comunicação. As novas gerações gostam muito de comunicar, têm dispositivos móveis, normalmente, o que também aqui ajuda a tornar bastante acessível. Os mais novos beneficiam, porque eles foram criados neste ambiente, comunicam quando querem, uns com os outros, não necessariamente no Facebook, vão para outras redes sociais, ou até mesmo os mais novos que jogam, quando estão apenas a jogar. Eles muitas vezes não estão apenas, eles estão a jogar, mas estão a jogar com uma comunidade de jogadores e está lá o chat onde eles falam uns com os outros também. Quais são os perigos das redes sociais para os mais novos? Os conteúdos impróprios, os comportamentos incorretos também que têm, porque há muita violência que começa também nas redes sociais, o ciberbullying. Temos que ter cuidados nesse sentido. Também tem que saber que, havendo muitos conteúdos na internet, não se podem estar a apropriar dos conteúdos dos outros como se fossem seus. Tem que perceber que devem respeitar os direitos de autor. Hélia Guerra apela ainda à necessidade de estar offline para refletir e que é importante saber estar na rede antes de entrar nela, efetivamente. José Lourenço, diretor do jornal Diário Insular, moderou o painel e justifica a parca presença do jornal nas redes sociais, precisamente por ser a compensação nos momentos em que os cidadãos estão offline. Portugal, dos 8 milhões de utilizadores do Facebook, estima-se que 1 milhão foi alvo de notícias falsas no mês anterior às últimas eleições legislativas. Portanto, é para estes perigos é que eu gostei de chamar a atenção, porque me preocupam, que é a utilização para o lado mau que estas coisas têm. Se nós estivermos despertos para o lado mau, se calhar vamos beneficiar mais ainda do lado bom. Eu acho que aqueles que confiam no jornal em papel ou que privilegiam essa fonte como fonte, se calhar o modo de fazer informação é que vai ser diferente. Ou seja, quer dizer com isto o quê? Se calhar os jornais do futuro não vão ser jornais que dão notícias, vão ser mais jornais que refletem sobre as notícias. Eu penso que é sobretudo isso que, se calhar, é o espaço que vai estar reservado para a imprensa escrita, feita no modo tradicional. Não tendo presença ativa nas redes sociais, o UDI já foi mudando a sua forma de comunicar por influência da comunicação digital. Já não nos preocupamos com a primeira mão. Era o primado do jornalismo, era conseguir ter aquela história que ninguém mais tinha. Somos totalmente ultrapassados a todo momento. Nessa é a nossa principal preocupação, mas é dar o lado diferente, porventura o lado mais circunstancial, o lado mais explicativo, o lado mais da causa e efeito. Um primeiro painel com visões bem distintas e que mereceram um significativo debate no final da sessão.
Na próxima sexta-feira, a Igreja assinala a solenidade de Todos os Santos, o 1º de novembro. O feriado homenageia os santos, conhecidos e desconhecidos. Neste espaço de entrevista temos no estúdio 2 ilustres convidados, Padre Gregório Rocha e Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores, que vai conduzir também esta conversa. Boa tarde a ambos, obrigada por estarem neste espaço de entrevista. Passo a palavra à Carmo Rodeia. Sobretudo para falarmos de santidade, que é aquilo que nos traz aqui hoje à conversa com o Padre Gregório Rocha. Ser santos no mundo de hoje, no fundo é isto que o Evangelho nos chama desde sempre, foi este o tema da terceira exortação apostólica do Papa Francisco. Alegrai-vos e exultai, assim se chama, é a ordem retirada do Evangelho de Mateus, é uma das mais importantes. Não há santidade sem alegria, nem alegria sem santidade, porque a alegria é assim uma espécie de estado humano próprio quando se pratica um ato de santidade, isto é, um ato realizado por amor. Será assim tão difícil amar na sociedade, Padre Gregório? Um bocadinho. É um bocadinho difícil porque amar na sociedade implica a capacidade de eu me desprender de mim próprio. E eu creio que hoje na nossa sociedade nós estamos muito voltados para nós próprios e isso impede que eu me preste mais atenção ao outro. E por isso mesmo, se é um bocadinho difícil amar hoje em dia, também é difícil a gente encontrar neste amor uma expressão da santidade. Porquê? Porque nós fomos habituados, talvez, durante algum tempo, em que a santidade era uma coisa mais de piedade, pietismo, uma coisa abstrata. E é curioso que um teólogo do século XX, Karl Rahner, diz que a santidade abstrata não existe. E eu creio que, referiu-se aí à exortação do Papa Francisco, eu creio que ele vem dizer-nos exatamente como é que é o facto da santidade não ser abstrata. Ela só existe quando é praticada ou é prática, e onde é que o Papa coloca esta prática? Exatamente no amor. Portanto, eu sou santo se eu for capaz de entrar em comunhão com Deus, mas através do meu próximo. Uma santidade, uma comunhão que me ponha numa linha vertical com Deus e que ignore o próximo, isso não é santidade. Aí ficaríamos na tal santidade abstrata que chama o teólogo Karl Rahner. Portanto, todos podemos ser santos. Todos, aliás, já no Concílio Vaticano II, a Constituição sobre a Igreja, fala da vocação universal à santidade. Portanto, todo o batizado é chamado a ser santo. Poderíamos dizer até que a vocação última de cada crente é a santidade. E porquê é que a vocação última de cada crente é a santidade? Porque Deus, quando se manifesta, manifesta-se como amor, manifesta-se como comunhão e manifesta-se para quê? Para nos dar a possibilidade de entrarmos em comunhão com Ele. Portanto, a santidade é eu entrar nesta comunhão com Deus, só que Deus mostra-nos isso através da presença de Jesus Cristo no mundo. Eu não vou conseguir entrar em comunhão com Ele sozinho. Eu até costumo usar uma expressão assim, um pouco na brincadeira. Eu digo que na estrada que nos conduz ao céu não se pode ir de mãos nas algebeiras nem de braços cruzados. Nós vamos com as mãos abertas, estendidas, porque é uma caminhada que se faz em povo, que se faz em comunidade. E, aliás, o Papa chama-nos muita atenção para isso nesta carta, porque ele diz que a santidade tem sempre uma dimensão comunitária. Acontece, eu posso ser santo, mas não sou santo isoladamente, eu sou santo enquanto estou inserido numa comunidade. Essa comunidade, ao fim e ao cabo, cá está, é o espaço, é o cenário onde eu vou pôr em prática o amor que eu tenho a Deus, eu vou pôr em prática nesta comunidade. E, portanto, se eu não levar os outros comigo, não chego a... Portanto, não entendo a santidade, não vou fazer a experiência dessa santidade. Mas, no entanto, nós, quando olhamos para os santos, olhamos é para os altares. E agora, nesta sexta-feira, vamos naturalmente cantar a ladainha dos santos e olhar para todos os santos, quer dizer, e naturalmente que olhamos para Santa Teresa d'Ávila, para São João da Cruz, olhamos para todos esses santos inspiradores e os do pé da porta de que o Papa fala. Quem são esses santos? Esses santos do pé da porta é qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa. E o Papa dá-nos exemplos muito concretos. Ele diz que nós vivemos a nossa santidade a partir do nosso estado de vida. Portanto, não há um único caminho para a santidade. Eu sou chamado a viver a minha santidade como padre, vocês são chamadas a viver a vossa santidade como leigas, como mães, como profissionais. Portanto, a santidade vive-se no nosso estado de vida e no nosso caminho. Porque antes tinha-se um pouco a ideia de que a santidade era uma coisa que se vivia assim um pouco mais voltada para a piedade. Ou seja, os grandes santos
foram grandes santos, não foi porque fizeram coisas extraordinárias. Eles fizeram coisas extraordinárias, é preciso que se note que os grandes santos fizeram coisas extraordinárias, mas não são proclamados santos por terem feito coisas extraordinárias. Foi sobretudo por terem assumido um estilo de vida e pela sua persistência nas pequenas coisas do dia-a-dia. Porque aí é que é difícil. Se calhar cada um de nós é capaz de fazer uma coisa extraordinária uma vez ou duas na vida. Agora, ser persistente todos os dias naquilo que é a nossa rotina, o nosso trabalho todos os dias, aí é muito mais difícil. Requer uma entrega muito maior da nossa parte. E então cá está, o Papa refere a mãe que está preocupada com a educação do filho, o trabalhador que tem de levar um salário para casa para sustentar os filhos, a autoridade que está preocupada com o bem comum. Ter esta preocupação todos os dias é muito mais complicado, muito mais difícil do que fazer uma coisa extraordinária. Essas figuras, essas grandes figuras da Igreja, que a Igreja nos propõe à nossa veneração, propõe-nos sobretudo numa linha de testemunhos. Mas que é tão pouco pelo conceito de santidade ou por um princípio abstrato. De perfeição quase. De perfeição quase. É no sentido de testemunhos. Aquela gente fez um percurso e são-nos propostas como testemunhos para nos dizer que nós também poderemos fazer um caminho semelhante se assumirmos aquilo que é a nossa vocação do dia-a-dia, o nosso trabalho do dia-a-dia, se o assumirmos como uma forma de respondermos ao chamamento que Deus me faz, mas tenho que o fazer sempre com as mãos estendidas aos outros que caminham comigo e caminham à minha volta. Mas este fazer ver ao cristão que a santidade é humana e qualquer um de nós pode ser santo, esta comunicação não falhou ao longo dos séculos. Não se deu, a Igreja não deu durante muitos séculos a entender que era algo transcendente, que era sobre-humano. Sim, eu penso que sim, um pouco. Ela não falhou a santidade, porque a santidade é um dom de Deus. E, portanto, enquanto a comunicação Deus, é que falhou. Enquanto dom de Deus, ela não pode falhar. A comunicação, sim, porque também tem a ver com um pedaço com o conceito que se tinha de Igreja. O próprio conceito de Igreja, o próprio conceito de Deus, de imagem do próprio Deus, tudo isso influencia o conceito da própria santidade. Claro que fruto dessa comunicação, que talvez não foi a melhor, para alguém poderá dizer que é compreensível no tempo em que ela acontece, está bem, aceitaremos isso, mas o que é que passou a ideia de realmente que a santidade estava reservada a algumas pessoas, circunscrita a alguns séculos. Criou-se muito uma santidade, uma perfeição, e diria quase desencarnada da vida do dia-a-dia. E então a santidade era para bispos, papas, alguns religiosos, consagrados, e os pobres dos leigos não tinham, parece que não eram chamados à santidade. O Concílio já vem trazer um desafio nesse sentido, e eu creio que um dos grandes méritos do Papa Francisco, na minha humilde opinião, nesta carta, foi realmente mostrar essa concreteza da santidade, mostrar que é para todos, e fê-lo numa linguagem. Normalmente, se repararem, os documentos da Igreja são um bocadinho densos e uma linguagem que não é fácil às vezes de entrar nela. O Papa consegue nesta carta escrevê-la de maneira que qualquer pessoa que saiba ler percebe o que é a santidade. E porquê é que o consegue fazer? Exatamente porque ele desce ao concreto da vida das pessoas, àquilo que são as preocupações das pessoas, aquilo que é o caminho que as pessoas querem fazer, e foi isso que faltou durante algum tempo, durante um tempo significativo na vida da Igreja, foi mostrar que o amor a Deus, vou-me repetir um pouco, mas o amor a Deus não acontece se não houver amor ao próximo. Não acontece nem um sozinho, nem o outro sozinho. Eles complementam-se mutuamente. Portanto, aliás, Deus manifesta-nos o seu amor através da entrega de Jesus Cristo, como nós sabemos nas teologias, não é? Mas este amor que Deus nos dá através do Filho, e portanto que nos permite assumirmos como filhos de Deus, traz uma outra consequência que a gente esquece muitas vezes. Nós, os cristãos, esquecemos que ser filhos de Deus implica ser irmão dos outros. Portanto, a filiação implica sempre fraternidade. Nós somos santos, ou podemos ser santos, porque somos filhos de Deus, portanto Deus dá-nos a sua vida. Mas se não concretizarmos essa filiação, se não a traduzirmos, ou não agarrarmos a consequência dessa filiação, que é a fraternidade, fica aqui a faltar um aspecto para sermos santos ou para podermos chegar à santidade. E há uma propensão quase natural para esquecer o outro. Onde é que ficam neste caminho, na relação, por exemplo, entre marido e mulher, entre mãe e filhos, entre pai e filhos, onde é que fica o erro, onde é que fica o pecado, onde é que fica o mal, e como é que nós nos podemos redimir deles? Ou seja, no fundo, converter-nos o nosso próprio coração para sermos capazes de o levar
ao outro. Sim, a santidade implica um processo permanente de conversão. Porque é uma coisa que também nós temos alguma dificuldade muitas vezes em perceber. A gente acha que um dia nos vai acontecer uma coisa qualquer e a gente vai se converter nesse dia e a nossa conversão está feita. Ainda há um pouco esta ideia. As pessoas, se Nosso Senhor me aparecesse, se Nosso Senhor fizesse isto. Não, isto pode acontecer e naturalmente será bom, mas isso não significa uma conversão verdadeira da pessoa. Porque a conversão é este voltar progressivamente o nosso coração para o outro. Falou-se muito aí há uns tempos na misericórdia, não é? No ano da misericórdia, o que é senão é voltar o meu coração para o outro. E voltar o meu coração para o outro para quê? Para eu perceber que aquilo que eu possa ver como fragilidade no outro, eu também tenho essa fragilidade. E esta fragilidade vai-me ajudar a compreender o outro, a acompanhar o outro, a dar-me sobretudo ao outro, para fazermos um caminho conjunto. Não sendo assim, na família, nos casos que apontou, o marido, esposa, mães, pais, filhos, naturalmente há limitações, há erros, mas quando esta relação estiver impregnada do amor, esses erros são superados e há sempre a possibilidade de encontrar uma solução. E este esforço para encontrar a solução é caminho de santidade. Repare que eu não estou a dizer que é chegar lá. O esforço que se faz para chegar lá já é santidade. Porque se calhar a santidade, enquanto estivermos neste mundo, não vai passar de um caminho. Santo Agostinho tem uma expressão que a mim me impressiona sempre muito quando se fala de conversão, que ele diz que há coisas na nossa vida que a gente se calhar nunca vai vencer. Mas o facto de acreditarmos todos os dias que as podemos vencer, Deus vai acolhê-las como se nós as tivéssemos vencido. Ora, eu creio que isto é confortante para um pobre pecador que caminha neste mundo como eu. Todos nós. É muito confortante. É confortante, porque muitas vezes a gente pensa, não consigo libertar-me disto, eu não consigo transformar isto, e vem naturalmente a tentação ao desânimo, a tentação a desistir deste caminho. E um homem, que é um grande santo, cá está, que também foi um grande pecador, segundo diz a história, portanto, os pecadores é que são chamados à santidade, não são os porventura que já são justos. E não há pré-salvos, não é? Como? Não há pré-salvos, exatamente, não há garantia. Ninguém leva crédito. Não há créditos aqui. Portanto, é um caminho que se faz e sabendo que, pois repare, é que o pecador, a consciência de sermos pecadores, isto parece contraditório, mas eu acho que a consciência de ser pecador até me ajuda a fazer um caminho de santidade. Porque quando eu tenho uma consciência que sou pecador e percebo que Deus não deixou de olhar para mim apesar disso, então eu vou sentir aqui uma motivação para corresponder a esse amor, mesmo a partir da minha situação de pecador. O nosso povo diz, amor com amor se paga, não é? Portanto, quando eu percebo que apesar das minhas fragilidades, da minha miséria, Deus continua a oferecer-me a sua vida, portanto a oferecer-me a santidade, eu vou ganhar aqui algum ano para corresponder a esta generosidade de Deus. E portanto a consciência do meu pecado acaba por me ajudar a fazer esse caminho para lá. Se calhar, uma das dificuldades hoje, quando se falava no princípio, porque é que é difícil amar, se calhar porque é difícil tomarmos a consciência das nossas fragilidades. A consciência da nossa pequenez. Recordo-me que, sensivelmente há 2, 3 anos, a primeira vez que conversamos neste espaço de rádio, uma das suas preocupações eram os conteúdos dos cursos de preparação para o matrimónio estarem obsoletos, digamos assim, estarem ultrapassados. Este é um assunto que tem levado a estes encontros insistentemente para as novas famílias. A questão de podermos ser santos nas tarefas do dia-a-dia. Não tocamos diretamente esse aspecto, mas num dos temas específicos da preparação abordamos a questão do sacramento, o matrimónio como sacramento. E aí sim, aí aproveitamos para deixar alguma mensagem no sentido de o casal perceber que a santidade deles consiste em estarem disponíveis um para o outro e ajudarem-se um ao outro. Eu costumo dizer a eles que amar é querer o bem do outro. E para eu querer o bem do outro, eu tenho de estar ao serviço do outro. Se eles se cruzarem os dois com esta ideia de quererem o bem um do outro e por isso estarem disponíveis para estar ao serviço um do outro, a felicidade vai acontecer e essa felicidade é caminho de é a santidade. Mas isso dá muito trabalho, Sr. Padre. Dá. E é muito exigente. Numa sociedade onde hoje as pessoas são convidadas para o imediatismo, para o espetáculo, para o parecer,
Como é que nós podemos fazer um caminho sério e naturalmente que tem aqui uma componente de disponibilidade pessoal, mas como é que a Igreja pode ajudar-nos também, a Igreja enquanto hierarquia, enquanto estrutura, quando nós nos abeiramos do sacramento da reconciliação, quando nós precisamos daquela palavra de misericórdia, que o sacerdote seja para connosco justamente essa palavra de Deus, desse amor de Deus. Como é que nós podemos, às vezes, levar a chapada na cara naquele preciso momento e prosseguir em frente? Eu penso que a chapada dá-se com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. Essa é a chapada. O que é que a Igreja pode fazer aí? Eu penso que há uma coisa que é urgente, que é, não sei como é que vou chamar, repensarmos o sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação nem sempre faz chegar ao penitente, àquele que quer se aproximar do amor de Deus e refazer a sua caminhada. O sacramento nem sempre manifesta este conceito de santidade e de misericórdia de Deus com a linguagem que falávamos há pouco. Falta uma comunicação mais clara, mais vivencial, mais concreta, porque o sacramento tem de ir em contra à vida das pessoas. Se a gente for fazer daquilo um rio, eu gosto muito do sacramento da reconciliação. Atenção. Sim, para um sacerdote deve ser talvez um dos momentos mais entusiasmantes do seu ministério. E sim. mesmo colocando na condição de penitente. Sim. Colocando na condição de penitente. É muito reconfortante o sacramento da reconciliação. Mas se eu não encontro naqueles elementos que estão ali, nos personagens que estão ali, se eu não sinto o abraço de Deus, a misericórdia de Deus. Eu sei que isto seria muito complicado, que é um idealismo tolo talvez da minha parte, mas eu acho que um dos últimos gestos no sacramento da reconciliação devia ser um abraço, para personificar o abraço de Deus. Claro que isto na prática é um bocadinho complicado, não sei se estão a ver, não é? Estou-me a lembrar do Evangelho de São João, não é? Por mais que o teu coração te acuse, Deus é maior que o teu coração. Exato. E acho que é por aí que tem que caminhar e continuarmos a falar de santidade numa linguagem que vá de encontro à vida concreta das pessoas. A santidade não é uma coisa que se constrói a partir de atos de piedade. Teve-se muito esta ideia, e ainda hoje tem muito esta ideia, que ser santo é uma pessoa que vai à missa todos os dias, que reza muitos terços, que até se confessa de vez em quando, que recebe os outros sacramentos. Eu posso fazer isto tudo e não amar ninguém. Mas teve-se muito esta ideia de que a santidade se cultivava com muita piedade. Ora, e com muito sacrifício também. Sim, com muito sacrifício, mas alentava-se sobretudo com muita piedade. E, portanto, as pessoas não tinham tempo para esta piedade toda e achavam que a santidade não era para eles. A santidade alimenta-se com uma caminhada de espiritualidade. E o que é a caminhada de espiritualidade? Senão eu colocar a vontade de Deus, ou para o cá discernir a vontade de Deus, naquilo que são as coisas que eu tenho que fazer no dia-a-dia. Padre Gregório, só uma última questão. Nós estamos, pelo menos da minha parte, na sexta-feira, temos o Dia de Todos os Santos. Que mensagem é que deixaria a partir desta exortação do Papa Francisco, sobretudo às famílias, uma vez que o senhor tem responsabilidades diretas, é assistente de uma equipa de setor, das equipas de Nossa Senhora, onde também os casais são convidados a viver diariamente a santidade. É também formador na preparação para o matrimónio. Que mensagem é que deixa para que as pessoas tenham este conceito e este apelo de santidade como algo universal que nos é dirigido a todos nós e não apenas aos eleitos e aos escolhidos? Em primeiro lugar, diria que eles naquele dia olhassem para os santos, não para os que estão nos altares das nossas igrejas, mas que pensassem nos seus pais, nas suas mães, nos seus avós, naqueles entes queridos que já partiram para a eternidade, de quem eles gostavam muito, e esses foram santos da porta, de pé da porta. Que olhassem para eles e encontrassem neles, na dedicação que eles tiveram, nos valores que eles deixaram, nos sacrifícios que eles fizeram para nós podermos viver hoje, que encontrassem aí, ou procurem descobrir aí, sinais da presença do amor de Deus que teve para com eles e que eles foram instrumentos para que esse amor pudesse chegar até nós. Segundo aspecto, pegar nesta ideia e perguntar, nós concretamente, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida de casal, como é que podemos traduzir isto em gestos concretos para passarmos a outros esta ideia, esta certeza, não é uma ideia, uma certeza de que Deus também oferece a santidade a todos.
Eu creio que, no fundo, era tentarmos traduzir isto na nossa vida. Eu fazer a experiência da libertação que Deus faz em mim e dizer isto aos outros, mostrar isto aos outros, com que finalidade? Para que os outros percebessem que aquilo que Deus faz em mim também quer fazer neles. Só é preciso que eles se disponham a que Deus invada a sua vida. Para Deus invadir a sua vida precisa de instrumentos, precisou de Jesus Cristo para entrar no mundo. Nós hoje somos os rostos desse Cristo. Os casais, não é? Os casalinhos novos, os casais mais velhos, são chamados a ser este rosto visível do amor de Deus através do amor deles. Que acho que é isto que às vezes nos flipeamos, a gente tem dificuldade em fazer passar, é esta ideia de que o amor que eles têm é amor humano, mas é a expressão do amor de Deus para com eles e para com os outros. Que eles sejam capazes de encontrem na festa de todos os santos, que não são os santos que estão nos altares das igrejas, insisto neste aspecto, mas sejam portadores desta mensagem. E que esta mensagem fique neste feriado de 1 de novembro, mas nos restantes dias do ano. Obrigada aos dois por terem estado neste espaço de rádio, Padre Gregório e Carmo Rodeia. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.